Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Lá no Novo Testamento, Marcos, que foi discípulo de Pedro, um rapazinho que escreveu, relatou ali o que ele ouvia do apóstolo Pedro. Capítulo 2, o versículo 1 em diante, diz bem assim, a minha tradução. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão... Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente os seus pensamentos, percebendo em seu espírito o que eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a vocês, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem além da glória de Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ontem eu conversava com alguns jovens e falávamos sobre casamento, sobre ter filhos, sobre faculdade e tantas coisas assim. E eu despertei numa curiosidade, porque eles começaram a falar que um falava assim: eu não pretendo ter filho, já passou essa época, acho que essa época era tua, né? Falando, essa época era minha, de querer ter filho, de constituir família. Eu não tenho essa necessidade, isso aí eu estou bem. Outro dizia: olha, eu não penso ter compromisso com uma pessoa assim, se aparecer tudo bem, coisa e tal. Eu falei: olha, na verdade o que eu tenho percebido não tem se limitado a uma classe de jovens, tem se limitado a essa geração de vivos, muitas coisas. E tristemente o que eu ouvi, em outras palavras, foi: nós não queremos ter compromisso, porque para você ter um filho, você tem que ter compromisso. Para você querer casar, você tem que ter compromisso. E você vai perceber isso, que as pessoas também não querem trabalhar, muitas não querem trabalhar hoje em dia, querem apenas um bico ou outro. Por quê? Porque não querem compromisso. Outros também não querem compromisso na fé, na igreja. Não querem assumir funções na igreja. Por quê? Porque isso exige compromisso. E compromisso está muito mais ligado à honra do que a respostas de orgulho, respostas para um ego. Compromisso está muito mais ligado à honra do que a reconhecimento. É essa palavra que eu queria dizer. E hoje, o reconhecimento ele tem atropelado a honra. E você vai ver isso nas redes sociais. Comportamentos que não têm honra, mas o resultado falso está lá. O resultado falso está ali. Então, você vai perceber alguns tipos de comprometimento, você vai perceber alguns tipos
de busca que não tem a ver com honra, tem a ver com vanglória apenas. Não tem a ver com honestidade fiel diante de Deus, de servir. Tem a ver apenas com vanglória. Enquanto a sociedade daquele vilarejo chamado Cafarnaum, eles viviam sem novidade ali, enquanto a tradição era o único meio seguro de se seguir a vida numa região de pescadores, ali numa sinagoga, a vida religiosa ela também não mudava. Marcos, ele começa a relatar uma série de acontecimentos que mudaria para sempre a rotina daquela cidade. A maneira de como eles iriam crer, a forma como eles iriam assumir responsabilidades, a forma como eles teriam expectativas na vida, porque o próprio verbo, a própria palavra havia encarnado e estava mudando o ângulo em que eles iam enxergar a vida. E agora, o inédito se manifesta com curas, o inédito se manifesta com libertações, com ensinamentos direto do céu, correções diante daqueles que sempre corrigiram, repreensões diante daqueles que se achavam doutores da lei ou acima da lei. Jesus manifesta a sua soberania sobre o pecado, sobre os demônios, sobre até mesmo a natureza, sobre as doenças e até mesmo sobre a morte ali naquele lugar. E depois de manifestar poder, chamou alguns discípulos para o acompanhar até uma obra revolucionária de expansão do reino. E em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro. Alguns até dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas não é verdade. Também Jesus cura muitas outras pessoas, como leprosos, ele liberta pessoas possuídas de demônio e tudo mais. E por conta disso, a fama de Jesus se espalha rapidamente por todo aquele lugar, porque as pessoas ficam espantadas, queriam ver se aquilo era verdade, queriam experimentar. Quem tinha uma necessidade, ficava, força de expressão, ficava louco atrás de Jesus, ou para ter notícias de onde ele estava. A Bíblia fala que Jesus estava em uma casa. Segundo o rodapé da minha Bíblia, Plenitude, a casa desse Simão era a casa de Pedro. Mas o fato é que a multidão encheu aquela casa. E logo, já não havia mais espaço para ninguém naquela casa. Eu não sei o tamanho daquela casa, mas a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam se mover, não se movimentar ali dentro, porque estava transbordando. E aí no capítulo 2... diz que 4 amigos que souberam das curas de Jesus decidiram levar um único amigo paralítico para que Jesus os curasse. Mas quando chegaram ali, eles não conseguiram entrar na casa, porque quem estava ali já havia guardado o lugar, já havia lutado para estar naquele cantinho próximo de Jesus. Você pode pensar assim, não, é só pedir licença, eu vou com a minha força, eu peço licença, eu vou entrando e coisa. Meu irmão, se fosse carro, se fosse pedra, se fosse cavalo, algum bicho, é uma coisa. Agora a gente, cada um está buscando o que é seu. E aí entra numa ideia muito limitada. Há pessoas que elas realmente são impedimentos, mas você tem que ser insistente. Não tem como querer Jesus e não querer estar com pessoas. Não tem como você querer Jesus e não descer pessoas. Esses 4 amigos, eles acharam um jeito, porque quem ama acha um jeito. Eles descobriram, tiraram um pedaço do telhado, e a Bíblia diz que eles equilibradamente desceram o amigo ali. Os 4 tinham que estar em concordância, e então em concordância, porque se um desequilibrasse, o amigo que já era paralítico ia ficar pior, ia parecer daí uma história de comédia, daquelas comédias que fora da realidade. Mas desceram o rapaz por cima, porque acharam um jeito. 3 pontos que eu quero destacar rapidamente sobre isso, e depois eu vou chegar na mensagem que eu quero passar para vocês, que o Senhor ministrou no meu coração. Primeiro, eles tinham interesse pelos outros. Eles queriam de qualquer forma abençoar o amigo. A vida é maior que os protocolos. Gente dá trabalho, mas como é bom ajudar a resolver. Isso é libertador para nós. Isso sara corações amargos quando você melhora a vida de pessoas. Segundo ponto, eles tiveram espírito de cooperação. Salmo 133.
verso 1 ao verso 3. O que diz lá? Quão bom e suave que os irmãos vivam em? É como o orvalho que nasce no monte Hermon e desce para o monte Sião. É como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão e escorre sobre a sua barba, a barba de Arão. Verso 3, ali o Senhor ordena a bênção. Aonde o Senhor ordena a bênção? Onde há comunhão. E eles tiveram comunhão. Então a cooperação fez apresentar essas respostas. 4 na Bíblia tipifica equilíbrio, concordância. E a gente não pode fugir disso. Se um largar a corda, vai desequilibrar. Nós precisamos entender quem nós somos. Não largue a corda. Terceiro ponto. Eles tiveram fé na única resposta, que é Jesus. Porque há pessoas que conhecem a Jesus, mas não têm fé nele. Pode isso, pastor? Pode. Arqueologicamente tem pessoas que conhecem a Jesus. Lá, os fariseus, escribas, tantos outros ali, como o próprio Pilatos, conheceu a Jesus, mas não tinha fé nele. Há tantos jovens, há tantos homens e mulheres que conhecem a Jesus, mas não têm fé nele. Mas a fé desses homens fez com que eles fossem determinados. Não importava se fosse pesado, não importava se tinha multidão, eles acharam um jeito. Ache um jeito, encontre uma maneira. E possivelmente não é o outro que está atrapalhando, possivelmente é o nosso ego muito grande que nos atrapalha. Quando eles colocaram diante de Jesus, ele disse: perdoados estão os teus pecados. E conhecendo o pensamento daqueles fariseus, aqueles críticos, ele os repreendeu e deu um show de autoridade naquele lugar, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele disse: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos ali viram o inédito acontecer e ficaram pasmos. É o que está escrito. Foi maravilhoso. E quando a reunião acabou, a multidão se foi. Quando a reunião acabou, o povo foi. Mas o buraco ficou. O buraco no telhado ficou. Quem fechou aquele buraco? Ô pastor, mas que coisa mais boba, um cara ali foi curado, olha a multidão ouvindo Jesus pregar, olha os fariseus levando invertida, e olha o que os caras fizeram por amor. Você vai falar de um buraco no telhado? Sim, Jesus ia posar ali, como diz o curitibano, posar. Quem que tapou o buraco? Quem consertou o buraco? Eu estou falando sobre compromisso. Eu estou falando sobre ótica, de ver o que tem que fazer e não se tomar postura. Aí, fazendo uma varredura aqui, você pode pensar das classes aí que poderiam ter fechado aquele buraco. Primeira classe que eu separei. Será que foram os curiosos que fecharam aquele telhado, aquele buraco que tinham aberto ali? Com certeza não. Porque esse grupo dos curiosos é um grupo que não se envolve na obra. Eles só vão ver o que acontece, seja o que for. Eles vão lá, eles dão nota para quem está cantando, para quem está pregando. Eles dão nota se a gravata do diácono está certo ou não. Eles dão nota, seja o que for. É isso. Aconteceu alguma coisa, opa. Eles vão para a internet. Aconteceu alguma coisa, alguma situação difícil. Não estou ajudando nada. Mas eles estão assistindo tudo aquilo ali. Alguns colocam até risadinha da desgraça alheia. Então, os curiosos, eles só querem ver. O povo está muito feliz, ou está muito triste, ou está muito atarefado demais. Essa é a classe dos curiosos. Eu tenho as minhas coisas para fazer, eu não tenho tempo. Qualquer um pode tapar o buraco, e o buraco fica lá. Só querem sondar tudo. Só querem ficar de olho nas vantagens. Opa, eu ouvi a palavra, vão distribuir algo? O que é? Tem uma fila? Eu vou entrar, deve ser alguma coisa boa. Então não foi a classe dos curiosos, né? Aqueles que apertaram a casa
não foram curados, não levaram ninguém para ser curados, não chamaram nenhum visitante, mas estavam impedindo quem queria ser curado de entrar. Eram só curiosos. Não foi. Pastor, então já sei quem foi. Foi os doutores da lei, ou aqueles críticos ali. Ah, meu irmão, esses com certeza não. Porque a marca registrada desses críticos é criticar, e só criticar. Fazem cursos, e mais cursos, e homem não sei o quê, homem monstruoso, mulher transformadora, homem super-homem, mulher maravilha, jovem espetacular, homem helicóptero, mulher não sei do quê, mas não mudam nada, porque só criticam, só reprovam. E olha, eu sou a favor dos cursos, sou super a favor de qualquer curso, só estou dizendo que fica atrofiado quem faz curso em cima de curso e não assume nenhum compromisso de passar para frente esses cursos e ainda joga a culpa em outras pessoas. Então, os curiosos vão em todos os cultos. Os curiosos não, os doutores da lei ou os críticos, eles estão em todas as reuniões, mas não somam, não tapa buraco, vê coisas que está para fazer, mas não toma uma postura. Então essa classe, meu irmão, é uma classe de pessoas teóricas. Por que teóricas? Porque não mudam nada. Nunca acham que estão prontos. Sempre tem a desculpa de que, mas sabe que eu sou muito assim. Eu gosto da coisa certa. Aquelas pessoas dizem, eu gosto da coisa certa, sabe? Comigo é muito certo as coisas. Eu sou muito certo. Por isso que eu não faço nada. Porque as pessoas não querem levar a sério as coisas. Já viu isso aí? Aí tem aquele outro que fala bem assim, não, sabe, eu estou esperando o tempo certo, ainda fala em hebraico, eu estou esperando o kairos, o tempo de Deus, sabe, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Meu irmão, que é isso? Não estou falando para ninguém se apavorar com nada, só que eu estou falando para você tomar cuidado, porque essa classe nunca mudou realidade nenhuma. Eu sou muito jovem. Não, agora sabe, período de faculdade. Não, agora é o seguinte, é período de namoro, casamento, não, agora sabe o que é? Está vindo um filho novo, então não... Pô, sabe o que é, cara? O meu trabalho, agora você não tem. Eu estou me aposentando. Assim que eu me aposentar, quantas vezes já escutei isso? Quantas vezes já estive diante do leito de morte de pessoas no hospital, pastor, se Deus me curar aqui, eu vou servir Deus de todo o coração. Agora sim, dessa vez, e nunca aconteceu. Com muitas pessoas. Olhe, escute uma coisa, olha a vida de pessoas. Olha a vida de pessoas. Você fica olhando às vezes, algumas pessoas ficam olhando só pessoas da internet, só pregadores, só líderes, só críticos de internet, blogueiros, mas não olha para a vida do pai e da mãe, que passa a maior luta para permanecerem juntos, para prosperarem, para honrarem com a sua fé, para se esforçarem em tudo. E ficam dando ouvido para blogueiros que nunca construíram nada. São só críticos, só isso, e tem uma vida sentimental destruída. Cuidado, pastor. Então eu já sei quem foi que fechou aquele buraco. Foram as pessoas que entraram na casa só para ser abençoado. Não foram, né? Essa classe de pessoa que só quer ser abençoado, eles não querem ajudar em nada, eles não querem tapar nenhum buraco negativo. Sabe o que eles vão fazer? Vão fazer assim, ó, não é minha casa, ué. Sabe o que as pessoas pensam? Eu não sou diácono. Sabe o que pensam? Ué, eu não sou pastor dessa igreja? Ué, se fosse minha, eu faria. A minha vida, Então essa classe dos que só querem ser abençoados, eles com certeza não fizeram isso. Por quê? Eles são as pessoas que são formadas naquela escola de desculpologia. São formados e são desculpólogos. Sempre tem desculpas para não poder tapar buracos, não fazer nada. Então a pessoa só entra para ser abençoada. Olha, eu estou acompanhando, acho que todo mundo está acompanhando um caso de uma denominação que tem 500 e tantas igrejas no Brasil espalhada. E aí, uma esposa que não vigiou também, amargurada, foi querer gravar uma discussão dela e do marido, do presidente dessa denominação. E amarga, está fora de si.
E ele também, com falta de vigilância, gravou uma discussão e colocou na internet. Era o que essas pessoas ingratas e tantas pessoas que viram crescer aquele ministério, que viram aquele casal pagar o preço e tantas coisas assim, agora teriam oportunidade de lembrar de quantas vezes eles saíram e voltaram da igreja e como chegaram, para ajudá-los. Porque eles também, mesmo como presidentes lá, foram afastados do ministério. Mas o que estão fazendo é malhando. E muitos líderes que eram presidentes de igrejas dessa denominação aqui, foram pessoas oportunas. Eu não vou ficar aqui por conta disso, né? Eu gosto das coisas certas. Quem quiser me acompanhe, que eu vou abrir o meu ministério aqui do lado agora. Que isso? Que misericórdia é essa? Que igreja é essa? Que ideia é essa? De querer chutar cachorro morto. Um casal como qualquer outro, no maior estresse de uma pressão. Que misericórdia é essa? Algumas pessoas só entraram para ser abençoados, e com certeza foram abençoados. Eu lembro uma vez que um homem que ajudava na igreja aqui, não era obreiro, não era pastor, mas ajudava muito no ministério. E eu lembro que eu falei, mas o que você não está indo para o culto? Vários dias atrás dele, aí um dia ele pegou e me ligou, falou, pastor, eu estou cansado de te enrolar, pastor. Eu estou quase me separando do casamento e eu estou bebendo. Eu falei, quem que sabe dessas coisas? Não, só o pastor está sabendo. Eu falei, você não precisa ficar falando para os outros. Mas escute, é agora que você precisa da gente. É agora que você precisa da gente. Não é quando você está bem, não. Quando você está bem, você ajuda a somar. Mas agora que você não está legal, é agora que você precisa da gente. Para ajudar a mudar a realidade, para fazer isso e aquilo. Isso é a igreja. Agora, aqueles que só querem ser abençoados, quando acontece de qualquer situação financeira, ou acontece qualquer situação disso, daquilo, não querem compromisso. Não querem compromisso. Esse lugar já não serve mais para mim. Daí faz assim, ó. Já serviu um dia, agora não é mais o mesmo. Já sugou tudo que tinha que sugar. Às vezes chegou na denominação, como estava naquela denominação, chegou lá, nem a roupa que estava no corpo comprou, foi ganha. Se tornou uma pessoa competente depois. E agora que tem família constituída, tudo agora esquece. São pessoas ingratas, bem da verdade. Então essa classe que só querem ser abençoada, com certeza não foi a classe que tapou o buraco. Ah, pastor, então eu já sei o que fala ali, ó. Foram aqueles que ficaram pasmos, porque aqueles que ficaram pasmos são pessoas que se admiraram, tomaram posturas empolgadas ali. Não foram. Eles estavam tão empolgados que eles queriam só contar o que Jesus fez, mas não consertaram o buraco. Opa, explica melhor. Então a gente não pode contar, pastor, o que Jesus fez? Deve contar, mas nós não podemos esquecer da estrutura. A igreja é espiritual, mas aquele é um CNPJ e presta conta também. Não esqueça disso. Uma vez eu ouvi uma senhora falando bem assim: ah, pastor, esse monte de... aí meu negócio é ganhar alma para Jesus, não é ficar cuidando de papel, administração. Você vai ganhar, aceitou Jesus com você? Maravilha. Aí você vai fazer o que depois? Sabe aquele que quer casar, mas não tem nada e não quer fazer nada? Sabe esse? Eu quero casar, mas não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho nada, eu não tenho profissão. Está empolgado, está pasmo. Aí tem gente que só quer pregar, tem gente que só quer tocar, tem gente que só pensa em divulgar, mas na prática nem dizimista é, nem ofertante é, não pega um tijolo na mão, não pega uma enxada um dia, não entrega um panfleto para ajudar, não colabora com nada. Meu irmão, existem vidas que precisam ser alcançadas pelo trabalho, porque o trabalho agora é de comunhão e de santificação nas nossas vidas. Todos nós estamos em processos diferentes nessa caminhada. Mas aqueles que ficam pasmos, eles só querem resumir o evangelho nisso. Acha que viver o evangelho é só isso. Ah, a pessoa aceitou Jesus comigo. Maravilha. Bem, essa é a primeira etapa e é muito bom. Mas e depois? Você ligou? Você mandou uma mensagem? Quem faz filho e não cria, no mínimo é irresponsável. Ah, e aí? Cuidado.
Isso vai da maturidade. Não, mas eu passei para o presidente da igreja. Tudo bem, o presidente da igreja vai ajudar, vai tentar administrar com algo, mas você pegou o telefone, a pessoa aceitou Jesus com você, ouviu uma mensagem tua, e é importante você mandar mensagem para renovar, convidar e começar a desenvolver trabalho. Pastor, então eu já sei, foram aqueles 4 amigos que abriram o buraco no telhado. Nada mais correto e justo do que esses amigos fecharem esse buraco. Mas eu afirmo para vocês, não foram eles, porque eles estavam entusiasmados antes. Mas depois que eles alcançaram o milagre, eles foram felizes para a sua casa, foram comemorar com aquele paralítico. Escute, não deixe o seu entusiasmo ir embora. Não deixe o seu entusiasmo fazer com que você abandone o trabalho que precisa ser feito. Pastor, eu já vi pessoas falarem assim, pessoas fazerem assim na vida. Ficar tempo clamou, oh, Senhor, eu preciso, me abençoa, eu sou uma pessoa muito carente, me abençoa com um namorado, me abençoa com a namorada, me abençoa com um casamento. Aí quando o casamento aparece, aliás, quando o namoro aparece, sabe o que a pessoa faz? O namorado ou a namorada vira o seu Deus. Senhor, me abençoa com esse emprego, Pai, me abençoa. Daí quando a pessoa está com aquele emprego, eu já não tenho tempo mais para Deus. E aí? Entusiasmado, alcançou o milagre, mas abandonou. Alguém precisa consertar aquele telhado, porque Jesus ia dormir naquela casa. E se chove? Meu irmão, eu vou deixar algo claro para vocês aqui. Eu não sei o nome dessa pessoa que consertou esse telhado. Eu trouxe vocês até aqui para dizer que eu não sei o nome da pessoa que consertou esse telhado. Mas como muitos anônimos, quem consertou o telhado foi da classe daqueles que servem a Jesus Cristo. Servem pelo que Ele é e não só pelo que Ele faz. Você sabe o nome da pessoa que fez esse piso? Você sabe o nome da pessoa que batizou o Divaldo? Você sabe o nome da pessoa que apresentou os teus filhos? As pessoas que sabem o nome? Você sabe o nome daquele que esteve lá no campo missionário, jejuando, orando, para que levantasse? Você sabe o nome das pessoas que quantas vezes fizeram isso, fizeram aquilo? Sabe o nome das pessoas que chegaram um dia, do nada, falou, ó, pastor, Deus falou comigo, ofertou para pagar a conta, exatamente para fazer outra conta, para estruturar, para que tivéssemos um lugar e concentrar a nossa fé, que é o templo? Os curiosos, os críticos, os que buscam bênçãos apenas, os impressionados, eles se vão. Mas os que servem a Cristo, os que o amam, ficam com Cristo e o servem consertando buracos. Tem gente querendo servir a Deus só pelas bênçãos, mas não pelo Cristo que é a sua vida. Escute, a multidão vai embora. A multidão vai embora. O show vai embora. Espetáculo, gente curada, mensagem entregue, gente batizada, sorrisos, apertos de mão. E aí fica você, sozinho com um leão, para proteger um rebanho. Fica você sozinho, diante de um urso, para proteger um rebanho que nem é seu. E aí é sozinho você, meu irmão e minha irmã, na madrugada. Aí é sozinho você muitas vezes. A multidão vai embora. O teu entusiasmo acaba. Ou você acha que você vai ter o entusiasmo sempre para orar? Aquela empolgação, aquela energia, que você chegou no culto, tudo é a favor. Que louvor maravilhoso, as pessoas, todo mundo sorrindo, a mensagem. Meu irmão, tem dia que tudo é um peso. Tem dia que até joanete no pé aparece, que não tinha. Tem dia, meu irmão, que a situação não está fácil, existe um peso, um desânimo. O entusiasmo, ele vai embora. Eu estava conversando com a pedagoga da 10ª igreja ali, do ITQ, Eliane, e eu falei, Eliane, mês que vem vai fazer 1 ano que a gente mudou para o templo novo. E olha, a gente não se acostumou na prática ainda.
E ela falou assim: pastor, aconteceu a mesma coisa com a gente aqui na 10ª igreja. Quando a gente mudou ali perto da Eduardo Esprada para cá, tudo ficou muito estranho. Parece que é um outro lugar com algumas pessoas que já estavam lá, que tinham uma história. Mas é um outro lugar, está diferente. Parece que fica mais gelado, mais frio. O negócio parece que... Eu falei: é exatamente isso. Nós estamos adaptando, já vai pegar mais ritmo disso, ritmo daquilo e tudo mais. Mas o entusiasmo, ele vai embora, muitas vezes. O entusiasmo, meu irmão, ele vai embora. A festa acaba, o culto acaba. Mas essa classe ama Jesus de coração. Ama o suficiente para saber que nenhuma tarefa é insignificante para Deus. Nenhuma tarefa é insignificante para Deus. Meu irmão, eu estava com um rapaz, era um pessoal que a gente jogava bola, né? E tinha alguns que eram de igreja, outros não. E aí um rapaz lá sabia que eu era pastor, ele trabalha como carcereiro, né? Numa penitenciária, estava até contando hoje, né? E fala abertamente isso. E daí, eu não lembro da conversa que entrou, e ele falou assim: essa classe ele falou, nós, dependente químico, ou seja o que for, isso eu não mexo porque isso aí não adianta, cara, isso não tem recuperação não. Não tem, se tiver o quê? 1%? É 1? Se tiver, eu não mexo nisso aí, cara, isso aí pode esquecer e não sei o quê. Isso aí não adianta fazer esses trabalhos não. E para desvantagem de outros, e boa parte das desvantagens para mim também, eu falo o que eu penso. Eu falei: não adianta até ser o teu pai, até ser teu filho, até ser sua mãe, até ser teu marido, a tua esposa. Porque na hora você fica desesperado tentando achar uma ajuda, alguma coisa. E graças a Deus tem essas instituições. E o trabalho que a gente faz é um trabalho libertador. E eu tenho visto muitos resultados sim de pessoas que são levantadas, porque era um buraco que foi tapado, e se tornam pessoas muito abençoadoras. Então, eu acredito muito nisso. Tá? O pastor Rogério Amorim, hoje tem aqueles bancos estofados na 10ª. Mas antes era aqueles bancão de madeira, né? Cada família, quando eles foram para a Catedral da 10ª, cada família comprava um banco. Eram caros os bancos, né? Não sei se era de cerejeira, de embuia. Vieram lá de Rondônia, algo assim, a madeira. E até teu pai comprou, né? Um banco também, a tua família comprou ali um banco na época. E o pastor Rogério falou que tinha uma senhorinha, aquelas de pano de prato na barriga, na cabeça. Ela vinha uma vez por semana na 10ª, e ela vinha ali e ela passava aquela lustramóvel, uma coisa em todos os bancos. E não podia tirar ela dali, não deixava. Para alguns pode ser um trabalho insignificante. Mas ela estava fazendo isso, não era para aparecer, ela estava fazendo isso para que os irmãos tivessem conforto. E eu sempre reparei, eu falei, sempre o cheiro está agradável, né, quando você entra, e sempre está lustrado esses bancos aqui, nas costas e tudo mais, e assim, sempre está, poxa, é muito bonito isso. E o pastor Rogério Amorim falou, só que agora ela faleceu, né, essa irmãzinha. Então ela sempre cuidava das coisas para receber os irmãos melhores. Não tem trabalho insignificante. Você ama Jesus de verdade? Você está pronto para consertar telhados? Está pronto para tampar buracos que os outros fizeram? Porque algumas pessoas pensam, não fui eu que fiz, não é eu. Mas Deus nos deu uma vocação, Deus nos deu um dom. Você está pronto para cuidar de algo no reino de Deus? Porque hoje há muitas pessoas dispostas a fazer buracos no telhado, onde todos veem, onde pessoas registrem, mas pouquíssimos trabalhando em lugares que não são de destaque. Boa parte dos lugares que eu preguei em mais de 20 anos, nunca foi gravado nada do que eu escrevi ou do que foi ajudado, todo dia. Mas isso não pode fazer diferença para a nossa vida. Não pode. Seja o que for. A Bíblia diz que o servo, ele serve com alegria. O Salmo 100 diz que isso não é um peso. Servir com alegria ao Senhor, meu irmão, isso é um deleite. O servo não faz nada por interesse próprio. O servo, ele faz,
exatamente porque ele está vendo algo lá na frente. Agora, a pessoa que não ama Jesus de verdade, ela só pensa assim: quanto que eu vou ganhar nisso? Pelo menos fama, né? Pelo menos isso. Meu irmão, boa parte dos trabalhos que você faz, muitas pessoas nem obrigado vão falar. E se você se você quiser caminhar na fé, esperando reconhecimento ou mesmo gratidão de pessoas, você vai se frustrar e você vai se amargar muito. Porque as pessoas chegam, você faz tudo o que você pode fazer. E quando as pessoas estão bem, alguns ainda saem falando mal. E tudo mais. Inventam coisas. E, enfim, coisas desse tipo. Você está entendendo o que eu estou falando? O servo de verdade, ele procura oportunidade para servir. O servo é o que continua a obra quando se apagam os holofortes, quando a multidão se vai. O cantor Marquinhos Gomes, que canta umas músicas incríveis, uns louvores, desde os anos 80 ali, ele fazia parte do Ministério Altos Louvores, mas ele não cantava, não fazia nada nos Altos Louvores. Simplesmente ele queria fazer algo e colocaram ele para arrumar os cabos das ministrações e dos shows, os cabos, microfone, essas coisas. E ele fazia tudo com muito amor e da melhor forma possível. Até que um dia, o líder do Ministério Altos Louvores, que são hinos incríveis, ele chegou no templo e ele viu Marquinhos Gomes arrumando, feliz aqueles cabos, porque ele arrumava antes de começar o culto e depois, e ouviu ele cantando ali. E reparou na voz dele, e reparou no jeito, na adoração dele, e o convidou para cantar na equipe. Esse homem tem carreira solo hoje, é um pastor, é um homem de Deus, incrível. Marquinhos Gomes é aquele que canta: é bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. Ele canta muito hino bonito, sabe? O reino de Deus avança com os que consertam buracos. O reino de Deus avança com as ofertas das viúvas. Quando eu falo ofertas das viúvas, eu estou falando de pessoas que ofertam ou dizimam aquilo que dói em si, não daqueles que é o que está sobrando e tudo mais. Eu lembro de pessoas que literalmente desesperadas, de dia, de noite, situações da família, e eu estive noites e dias com essas pessoas. Hoje deve estar na classe de bilionário já. Nunca ofereceu R$1. E ainda se filiou a partidos que têm os evangélicos como inimigos e tudo mais. Só que ninguém leva nem R$1 para o céu. Eu lembro quando a igreja de baixo, eu como um belo eletricista, que eu já não sei muita coisa, mas eu sabia menos. Eu fiz alguns apelos na igreja, não apareceu uma alma penada para ajudar a mexer naquela. Eu mesmo vou fazer. Comecei a trocar tomada, fazer um negócio. Só que um dia eu não sei o que eu fiz ali, que deu um estouro. Foi um troço arrebatador ali. Um anjo desceu naquele lugar. Ou um demônio quis dar um soco em mim e não deu certo. Olha só para você ideia. Deu um estouro. Falou, que livramento, né? Preteou tudo ao redor ali. Daí, beleza. Quando deu um mês e pouco, a conta de luz da igreja vinha em média R$60 naquela época. 45, R$60. Veio mais de 2.000. Porque chacoalhou uns fios que estavam no forro da igreja, que algum cabeça dos antepassados descascou o fio da rede e não isolou nada. E quando chacoalhou os fios por aquele curto, encostou na parte de metal da estrutura. Ficou parecendo um CD lá, um negócio de luz. E aí eu fui na Copel, o cara falou, o máximo que faz é você dando uma entrada de 30% e parcelando o resto em 10 vezes. Fiz apelo na igreja. Fiz outro culto. Fiz mais um culto, fiz mais um culto. E daí quem apareceu foi uma senhorinha na igreja, aposentada, e falou, pastor, eu posso ajudar, mas eu posso tanto por mês. Veio outra senhorinha, pastor, eu posso ajudar tanto com mês. Pastor, isso aqui. E não foi quem tinha dinheiro. Não foi quem sabia fazer. São essas pessoas que tapam os buracos. E quando o pastor faz um apelo, no final do culto aparece e fala, pastor, alguma coisa eu posso fazer para ajudar nisso. Eu não esqueci do que foi feito o apelo, não. Porque os empolgados não pensam em ajudar, só pensam em comer coxinha. Só pensam em falar, tirar sarro de um do outro.
Só pensa em ir embora rápido para casa. Porque amanhã, ou eu não posso perder tal coisa, ou eu tenho que comer, ou isso, e... Não. Mas existem as pessoas que quando termina tudo, vêm falar: pastor, que horas vai estar amanhã? Que horas que vai poder isso? O senhor falou que precisava de uma cesta básica para ajudar fulano. Eu posso ajudar com isso. Eu tenho, nem que seja 1 quilo de sal. Ou eu posso dizer tal coisa, ou é mandar uma mensagem depois. Sempre assim. Porque o reino de Deus sempre avançam com esses que tapam os buracos. Meu irmão, você é chamado. Eu não tenho dúvida que todos nós somos chamados por Deus. Mas escolhidos são aqueles que se apresentam na qualidade de servo. Jesus nos deu o exemplo de lavar os pés uns dos outros. Comunhão. Jesus lavou os pés de Judas? Lavou os pés de Judas? Que bom. Uma vez no ITQ, um rapaz falou: não lavou não, Judas saiu antes. Eu falei: pô, será que esse cara, só que eu não reparei, fui estudar de novo. Falei: não, pera, só que o nome do cara era Judas, do aluno. Era Judas Tadeu. E ele e bateu de frente comigo no ITQ há muitos anos atrás. Eu falei: não, fui ver, não, Jesus lavou os pés do Judas sim. Daquele que ele sabia que tinha o traído. Daquele que sabia que tinha armado e tudo mais. Jesus lavou os pés dele como servo. O que Judas fez depois, autoria de Judas. Mas Jesus lavou os pés dele, do passado dele. Perdoou. Deus está chamando eu e você para sermos reparadores de telhado. Procure buracos. Tem sempre alguém com buraco para ser tapado. Existem pessoas na vida cheias de buracos, a estrutura cheia de buraco do templo da sua vida. Mas Jesus, eu não tenho capacidade. Jesus capacitou até o paralítico, meu irmão. Por que não vai capacitar eu e você? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu achei interessante quando veio uma profecia para a minha vida no início do ministério. O que você tem já está abençoado por Deus. O que você não tem, você pode pedir para Deus. Pede para Deus isso, pede para Deus sabedoria, pede para Deus provisão, prosperidade, pede para Deus. Mas pede para Deus avançando, fazendo. Porque tem uma finalidade. Eu vi uma vez um rapaz que ele falou que deixou a bebida dele para fora do templo. Ele falou que ele estava passando numa igreja, num outro bairro, e ele disse que viu a igreja aberta. Ele deixou a garrafa de pinga dele ali, os cigarros, as coisas dele, e entrou para dentro do templo. Porque ele falou que ele estava muito preocupado com o cachorro dele, estava muito preocupado com o familiar dele, que estava doente. E ele também. Então ele tirou aquele boné, cheirando baralho velho, com sei lá mais o quê, e foi atrás do pastor da igreja ali, passou: "Senhora, por mim", o pastor fingiu que não viu, foi de novo atrás dele, o pastor fingiu que não viu, na terceira vez falou: "Pastor, você não vai orar por mim?", o pastor fingiu que não escutou, atendeu outro. Na quarta vez ele olhou: "Escuta aqui, cara, você não é pastor coisa nenhuma", falou alguns palavrões e falou: "Você não deve negar a oração nem para um cachorro, o que você está fazendo aqui?", e tudo mais. E é fácil a gente falar desse pastor, né? Mas quanta gente está precisando de uma oração, de uma imposição de mão. Quanta gente está precisando com que eu pare o que eu estou fazendo para fazer uma oração, para atender, para fazer um convite para vir para o culto domingo. Quanta gente que está reclamando ao nosso redor. Quanta gente que está falando para a gente que não está fácil a vida. E você não faz um convite? Um convite? Jesus, eu não tenho capacidade. Meu irmão, Deus está chamando você para expandir a obra missionária de Cristo. O compromisso dele é maior comigo e com você. Seja base no trabalho que Deus te chamou. Deus valoriza os seus servos e se inclina favoravelmente a eles. Aí a pessoa fica pedindo: "Senhor, me prospera, Senhor, me abençoa". Para quê? Para quê? Para você se enganar com a tua salvação? Para dizer que não tem tempo para a obra porque tem muitos compromissos? E aí? Para quê? Está pedindo poder para Deus? Você não faz uma oração por ninguém. Você não tapa o buraco de ninguém. Você não está disposto, ou se está disposto é só com o resto. Para quê? Seja a resposta de oração de alguém.
porque você pode ser a última oportunidade de alguém. E a Bíblia fala que se a pessoa está fazendo errado e você não alerta, e essa pessoa morrer, esse sangue vai verter da tua mão. E enquanto eu falo, você lembrou de alguns buracos que talvez você enxergou. Foi só você que enxergou direito. Só você que enxergou. Coisas que estão ao teu alcance. Eu chego no templo aqui, a primeira coisa que eu faço é orar. Começo a orar da porta, vou falando com Deus. E daí eu olho para a igreja, aí eu vejo como é que está o cheiro da igreja, porque eu sou meio tonto nesse negócio de cheiro, meio neurótico. Está com um cheiro de madeira de assoalho. Já joga um pouco de bom ar ali, não sei o que aqui, aquele cheiro, né? Já vejo, e papel que outro jogou, e já mexo ali, e já vejo como é que está aqui, e vou lá fora, e junto papel e não sei o que, e daqui a pouco vou lá dentro, já vejo, quem vem, isso aqui, isso é, você vai agilizando as coisas, isso no culto, mas durante o dia, o que você vai fazendo? Tem alguns que, nem a cadeira, que tiram a cadeira de fora e não arrumam. Assim como na tua casa, tem gente que deixa copa em todo e qualquer lugar, chave espalhada, meia, roupa, tudo jogado, toalha, não lava um copo, não faz nada, e você vive tapando buraco. Mas como é que a gente é na vida das pessoas? Como é que nós somos na vida de pessoas? Deus nos chamou, e não existe um trabalho insignificante. Seja servo, seja amigo de Jesus, porque hoje o Senhor está nos provocando a consertar o buraco que alguém fez. Porque eu aprendi que aquele que conserta o buraco que alguém fez, essa pessoa é a mão de Jesus na vida de alguém. Deus fez lugares antes de pessoas e depois colocou pessoas lá. Deus fez o Éden antes de Adão e Eva, depois os colocou lá. É sempre assim. Deus nos preparou, Deus preparou ambientes para receber a gente. E agora, nós vamos deixar de preparar ambientes para receber pessoas? Como é bom você entrar no ambiente e receber um sorriso, um carisma. Mas como é ruim você entrar no ambiente e ter alguém com uma cara de tábua te olhando. Alguém entortando o nariz. Alguém esperando você errar para te criticar. Alguém esperando a tua gola estar torta para falar. Como isso é ruim. A tua ligação, a minha ligação, a nossa ligação com Deus, ela vai trazer respostas maravilhosas para curas, para libertações, para avanço. Ela vai trazer autoridade. E isso é bíblico. Não esqueça. Você acha que Jesus está? Você acha que Jesus deseja? Você acha que Jesus quer? Então vamos trabalhar para isso. Porque muitos fazem pela mentira o que outros não fazem pela verdade. Você vai ver seitas no mundo em que as pessoas sacrificam muitas coisas. Até os próprios filhos andaram sacrificando fisicamente, fazendo algo pela mentira, enquanto muitos de nós não faz pela verdade. Esse tempo atrás uma pessoa falando assim: pastor, mas no Novo Testamento não tem nada direito assim sobre dízimo. Eu quero seguir o Novo Testamento. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, sabe o que você vai ver lá? Que as pessoas se convertiam e pegavam todas as suas finanças e lançavam aos pés dos apóstolos para que eles administrassem. Você quer seguir o Novo Testamento? Quer lançar todo o que você tem então? Não é, meu irmão. O Senhor está falando para a gente sobre ligar aos céus, sobre tapar buracos. Você pode estar cansado, você pode estar exausto, você pode estar apertado no dinheiro, mas se queimar o chuveiro da tua casa, meu irmão, você vai arrumar. Se acabar o bujão, você vai comprar. Se alguma coisa aconteceu ali, tem goteira na tua casa, você vai arrumar aquele telhado ali. Você vai fazer alguma coisa. Porque você sabe que mesmo cansado, mesmo apertado, é a tua responsabilidade. Muita gente me chama de bobo e intrometido, porque eu tapo buraco também na vida de pessoas. Mas eu sei o que eu estou fazendo também. Enquanto uns só criticam, enquanto outros só ficam empolgados, outros só querem ser abençoados. Meu irmão, tem muitas pessoas aqui que também querem ajudar e tapam buraco na vida de pessoas.
faça parte dessa classe. E muitas vezes, a maioria das vezes, classe de anônimos. Deus vai te abençoar como servo dele, como filho dele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Como é que está o teu coração para isso? Como é que está o seu coração para isso, meu irmão e minha irmã? Coloca a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, isso. E você que está na tua casa também assistindo essa mensagem, faça a mesma coisa. Coloca a mão no teu coração, pare o que você está fazendo nesse momento. Fecha os teus olhos e coloca a mão no teu coração. Porque eu vou pedir para o Espírito Santo agora mostrar para você os buracos que você precisa tapar. Os buracos que você está enxergando e que você precisa ter coragem, ousadia. Eu vou orar por você. Santo Deus, o Senhor conhece as nossas vidas aqui. O Senhor sabe, meu Deus, da nossa sinceridade e sabe, Pai, de qual classe nós somos. Mas nós estamos pedindo ao Senhor a sabedoria. Nós estamos pedindo ao Senhor a graça suficiente. Nós estamos pedindo ao Senhor, oh meu Deus, o poder revelador do Senhor, para que venhamos tapar esses buracos que precisam ser tapados. Santo Deus, nós não sabemos quem fez muitos desses buracos, mas o Senhor nos colocou para consertar a vida de pessoas, para ajudar pessoas por onde a gente passa. Nos dá essa graça, nos dá essa capacidade, nos dá, Pai, esta provisão, nos dá essa disposição. Assim, Espírito Santo, que toda desculpa de um conselho satânico, para que não sejamos assim, todas as desculpas caiam por terra. E a coragem, como diz na tua palavra, venha desenvolver as nossas atitudes, porque os covardes não herdarão o reino. Então nos dá essa graça poderosa, meu Deus, essa disposição, essa certeza, porque o Senhor está mostrando algo diante dos nossos olhos nesse momento. E a partir de hoje, Pai, que cada um aqui assuma sobre esses buracos, nem que seja de uma forma anônima, nem que seja fazendo frente, Pai, para tapar esses buracos e auxiliar para o teu reino, para a sua glória, para a sua honra. Essa é a nossa oração, que Satanás caia por terra e que o teu nome seja glorificado, Pai, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus é bom, Deus é fiel e Deus é suficiente. Pode acreditar que Deus é suficiente. Amém, meus irmãos?